Olá, sejam bem-vindos ao Business Talks. Esse é o nosso quarto episódio. Para quem não me conhece, eu sou o Edson Cardoso e ao meu lado está... Eu sou o Fábio Almeida e sejam todos muito bem-vindos ao Business Talks. Nosso quarto episódio. Esse programa nasce no sentido de nós trazermos aqui alguns temas em que gostaríamos de falar com vocês e poder partilhar aqui muitos insights para que, de alguma forma, vocês consigam levar e transportar isso para as vossas vidas, quer a nível empresarial, quer a nível individual e profissional. O que nós tentamos trazer aqui são coisas que acontecem connosco, damos a nossa visão, o nosso ponto de vista sobre essas mesmas coisas e também é uma espécie de nós criarmos aqui um registro digital em que daqui a alguns anos a gente possa voltar para trás e ver como é que o Fábio e o Edson estavam em 2026. É bonito verificar essa evolução e nós estamos aqui todas as semanas para abordar temas pertinentes. O Edson já disse, este nosso tema de hoje é muito interessante e espero que vocês gostem, porque nós vamos, entretanto, aprofundar um bocadinho mais. O nosso tema de hoje é a construção silenciosa. Esse é um tema realmente picante, porque nos dias de hoje estamos todos sedentos à procura de cada vez maior visibilidade. As pessoas querem constantemente aparecer, as empresas querem ter cada vez maior visibilidade, as pessoas querem fazer de tudo que é para poder chamar a atenção. As vidas são quase que expostas dentro das redes sociais, que é para parecerem ser ricos. E na realidade, existe um processo que precisa de silêncio. E quando eu digo silêncio, é mesmo silêncio. Por quê? Havemos de reparar que quando as grandes infraestruturas estão a ser erguidas no universo afora, o processo da escavação, quase que ninguém vê o prédio. Então aquilo vai cavando primeiro para baixo, vão reforçando a estrutura, vão pondo cada vez maior reforço na estrutura. Porque quando o prédio começar a ser erguido, a base que foi construída no silêncio é que vai suportar todo aquele peso que vai ser erguido por cima. Portanto, é de extrema importância que nós saibamos ao máximo respeitar o poder do silêncio. Fábio? Com certeza. O que o Edson está aqui a tentar explicar é que muita gente hoje na internet acaba por tomar riscos muito mais, como é que eu posso até dizer, muito menos calculados e acabam por entregar-se a determinadas coisas que depois podem ser muito lesivas para a sua própria imagem. Quantos coaches a gente vê por aí? Quantos vendedores de sonhos nós vemos por aí? Quantos vendedores de internet que supostamente fazem milhões e que... Desculpa se te cortar, isso fez-me lembrar o que uma pessoa em tempos ao pé de nós disse, né? No Instagram existem muitos leões, mas fora do Insta fazem miau, são gatinhos. Pois. Pronto, então... E infelizmente a internet está uma selva em que não há regulamentação e as pessoas podem fazer o que bem entenderem nas suas cabeças. Só que o mercado, à devida altura, acaba por enquadrá-lo. Exatamente. Começa a autocorrigir e é precisamente isso que nós gostaríamos daqui de trazer. Eu dou-vos um exemplo. Eu e o Edson, nós somos do offline e começamos agora a nossa vida dentro do online. Mas o Business Sem Limites começou a ser projetado desde 2022. Yeah. 22, nós estamos em 26. Nós estamos em 26 e nós soubemos passar pelo processo. Primeiro propusemos-nos a entender como é que funcionava este mundo. Apesar de todo mundo na internet dizer-nos que comece com a câmera que tiver, grave e vai postando, nós compreendemos que isto funciona porque é aquilo que a gente também prega aqui relativamente à questão do empreendedorismo. Comece com o que tem. Só que nós como estamos a vir do off, a gente está habituado a construir negócios reais, não vendas online e tudo mais, nós não estamos a vender cursos, então
nós acabamos por entender que o processo tem que passar precisamente por um entendimento do mercado, saber que tipo de conteúdo e tipo de produto nós iríamos passar para vocês, e à medida em que as coisas agora foram evoluindo, nós sabemos que vamos ter que ir fazendo certos ajustes ao longo do caminho. O público fala connosco, nós lemos os vossos comentários e tentamos trazer sempre algum tipo de inovação dentro dos próprios conteúdos. Eu estou a falar isto hoje para o nosso empreendimento aqui na internet, mas nós temos os nossos empreendimentos fora da internet, e o sentimento, ou seja, e o percurso, o padrão é exatamente o mesmo. A construção silenciosa tem que ver simplesmente, nós não estamos aqui a condenar a exposição, até porque nós estamos a fazê-la, mas simplesmente de conseguirem perceber que existem etapas para tudo, não pulem Sim. caminhos, não é? A construção silenciosa protege até certo ponto um pouco da energia de quem estiver a fazer o investimento, porque nem todo mundo brinda-nos com a sua satisfação ao nos ver crescer. Então, quando tu falas antes do tempo, quando tu anuncias às pessoas aquilo que tu estás a pensar fazer, isso pode culminar em alguma inveja, pode culminar em pessoas a as pessoas não vibrarem com aquela boa notícia que tu estás a passar. Então, é muito importante nós irmos para o silêncio, porque deixa as pessoas verem o teu projeto depois dele ganhar alguma maturidade. Então, não partilhes com qualquer pessoa, porque isso atrai muita energia negativa para o próprio projeto. No nosso caso, como o Fábio disse bem, não foi propriamente por conta de influência de energia, mas sim porque nós ambos temos muito a nossa ideia do perfeccionismo, e então queríamos desde o início ter a câmera certa, e por fim acabamos por não ter nem a câmera certa, nem o software certo, mas contudo começamos a fazer dentro do silêncio que nós acordamos no início, e hoje naturalmente que há um dever que a imagem do nosso podcast, a imagem do nosso Business Talks tem evoluído gradualmente. Portanto, é muito importante nós fazermos crescer as coisas no silêncio. E também o que acaba por acontecer geralmente com a questão de a gente falar sobre os nossos próprios projetos, além da questão da inveja e de que o olho gordo, esse tipo de energias podem ou não influenciar. Isso vai depender muito da sua crença pessoal. Mas isso até de certa forma é bíblico. Então o que nós estamos aqui a tentar explicar é que nós somos movidos e somos influenciados pelo ambiente que nos rodeia. Logo, a partir do momento em que eu falo sobre um determinado projeto com uma pessoa que tem uma visão completamente diferente da que eu gostaria de obter, ou da energia que eu vou tirar daquela pessoa, aquilo pode afetar a minha maneira de olhar para as coisas. Pode me desanimar, pode fazer com que eu duvide do projeto, pode trazer aqui um cálculo diferente para o próprio projeto, porque o que acontece é o seguinte: obviamente que sempre que nós estamos a planejar um determinado negócio, nós falamos, e nós falamos com muitas pessoas inclusive, só que lá está, nós vamos à procura de informações, não simplesmente para nos vangloriarmos de um determinado projeto, porque às vezes isso também já aconteceu connosco no passado. Naturalmente que a maturidade e saber que as coisas são execuíveis ao longo de um determinado tempo faz com que a gente tenha a confiança de dizer que vai fazer uma determinada coisa e perceber que essa determinada coisa vai seguir o seu percurso. Às vezes demora 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano, tudo vai depender. Nós que já sabemos como é que as coisas funcionam mais ou menos, nós conseguimos entender que isso faz parte do processo. Quem não tem essa experiência, é aí que geralmente ou desiste do projeto
ou então acaba por tomar outro tipo de decisão. Então é muito importante que vocês façam esse resguardo para que então possam conseguir preservar a vossa sanidade mental, a ideia, o projeto, o escopo inicial, e falarem só com pessoas que podem realmente trazer-vos dados, informações, outros pontos de vista sobre o projeto, e não simplesmente para nós dizermos que nós conseguimos, fazemos e somos e que fazemos, porque isso faz toda a diferença. Eu pesquisei aqui na internet, por exemplo, alguns dos benefícios, né? E uma das coisas que, por exemplo, está aqui escrito: o poder psicológico do silêncio gera mistério, respeito e autoridade. Quer dizer, quando tu falas pouco e entregas muito, automaticamente tu tornas-te imprevisível. Ainda assim, diz, mas quando é que nós devemos falar? Nós devemos falar quando o projeto já estiver completamente validado. Então, não custa nada nós passarmos por esta fase e respeitarmos verdadeiramente o silêncio, para evitarmos de atrair críticas desnecessárias, invejas desnecessárias e até distrações, porque às vezes as pessoas vão opinar sobre coisas que não sabem, porque ouviram falar que uma outra pessoa fez o mesmo que possivelmente qualquer um de vocês estivesse a tentar fazer, e vão tentar distrair-nos, e essas distrações são as tais que acabam por culminar muitas das vezes em falência desnecessária, às vezes porque nós não tivemos o cuidado de guardar as coisas só para nós, ou de apenas partilhar com pessoas que realmente fossem da nossa inteira confiança e que pudessem contribuir para o verdadeiro sucesso do negócio ou da ideia que nós estivéssemos a partilhar com. Sim, e também contando que para quem já está no mercado, é muito importante que a gente tenha estrategicamente, como é que eu posso dizer, que a gente tenha uma espécie de um cuidado muito profundo com o que a gente vai falar e com o que a gente vai expor para o mercado. Porque, por exemplo, imaginemos que tenha a sua rede de farmácias, e no seu entorno você tenha desenhado uma estratégia que vai revolucionar o mercado. Se tiver o cuidado de falar com as pessoas certas e tudo mais, realmente o passo não é visto pelos seus competidores. Ai não, mas eu só estou no mercado, eu faço aquilo que eu consigo fazer, não me interessa o que os outros estão a fazer. Sim, você até pode pensar dessa forma, mas o mercado existe, a concorrência também existe. Imaginemos que se você começa a falar sobre esse projeto, sobre essa estratégia, e cai na boca ou cai nos ouvidos da pessoa errada, que tem exatamente a mesma capacidade que tu para fazer e desenvolver esse projeto. Imagina, há coisas que nós realmente não precisamos de ser os primeiros, basta que se faça bem. Mas geralmente quem começa cedo acaba por ganhar uma vantagem competitiva, que depois você vai ter que correr atrás disto, sendo que a ideia era sua, o projeto era seu. Sim. Obviamente que não implementam da mesma maneira como você vai implementar, mas eles efetivamente já vão estar a resolver o problema que o mercado que você identificou e que o mercado tinha. Eles vão estar mais aptos em começar porque eles já existem. Você ainda não existe. Então você vai ter que fazer um esforço maior, que é para os poder sobrepor, simplesmente porque não conseguimos manter a boca calada e guardar a ideia apenas conosco. Uma coisa que, por exemplo, a mim tem ajudado bastante em relação ao processo do silêncio é a meditação na palavra. Isso é, sempre que eu sentir que preciso de desenvolver alguma coisa nova, eu penso e medito, mas passa a ser uma conversa entre mim e Deus. Acredito que quando tu tens realmente esse desejo muito profundo, e Deus vai validar
esse desejo muito profundo, porque ele concebe aquilo que nós pusemos no nosso coração. Se for para realizar, ele vai te dar a nota de quando é que tu deves arrancar. Funciona comigo. Comigo também. Portanto, vamos aprender a guardar e evitar atrações negativas para as nossas vidas, simplesmente porque temos, conforme diz uma pessoa muito próxima, o coração próximo da boca. Isso é, quando ouve, fala muito. Não pode dizer assim, guarda para ti. Com certeza. E este foi o nosso 4º episódio do Business Talks. Próxima semana, de certeza absoluta, que vamos trazer mais um tema muito interessante. Deixa aqui nos comentários o que é que você gostaria de ouvir e nós vamos colocar na nossa agenda para que a gente possa meditar e trazer um conteúdo de melhor qualidade para você também. Mas antes de terminar, não podemos deixar de... deixar só os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, a Accento Aromas, que está aqui a aromatizar o nosso belo estúdio. E nós sentimos e nós aprovamos sempre este aroma, sempre sentimos e aprovamos. Portanto, visitem as lojas dos nossos patrocinadores ou do nosso patrocinador e compre a sua máquina, o seu difusor em varetas, o seu sachê, não importa o que for comprar, mas só não viva sem uma identidade olfativa. Você precisa de ter uma identidade olfativa. E lá na Accento você encontra tudo virado para a criação da sua identidade olfativa. Tu precisas ser reconhecido pelo olfato. E lá na Accento você encontra as diversas soluções que é para a eliminação de maus odores na sua casa, na sua empresa ou até mesmo no seu escritório. Portanto, visitem a Accento. E, naturalmente, que você precisa, além de ter uma casa, um escritório ou a sua empresa devidamente aromatizada, você precisa de estar nesse ambiente, mas com um sorriso sempre limpo, bonito e com os dentes bem cuidados. E isso naturalmente que você só encontra na Odontocare. Com certeza. Nós vamos deixar aqui os links para que vocês possam entrar nas páginas das redes sociais dos nossos patrocinadores. A Odontocare é uma das melhores clínicas que nós temos no país, custo-benefício maravilhoso, cabe no seu bolso, portanto fazem todo tipo de tratamentos e eu aconselho-vos a pesquisarem, a marcarem, a agendarem a sua consulta e façam um check-up ou então façam uma limpeza de pelo menos de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, não mais do que isso, porque é muito mais barato prevenir do que pagar e ter que tratar uma cárie e ter que fazer uma extração, depois ter que ter implante ou placa e aí já complica tudo muito mais. Portanto, sigam as páginas dos nossos patrocinadores. Sem eles, esse tipo de programa não estaria a ser possível ser realizado e esperamos que esse programa esteja a agregar bastante nas suas vidas. Então, ajude os nossos patrocinadores a ajudar-nos também. Tá? Obrigado pelo 4º episódio. Obrigado. Tchau. Força. Tchau.